O meu convidado de hoje é economista, ativista e escritor. É graduado pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Universidade Nacional Autônoma do México. É um dos maiores defensores da reforma agrária no Brasil e é também fundador e membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Boa noite, Stedley. Boa noite. Prazer te ter aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Bom, o Brasil é conhecido, né, um país reconhecidamente, um país reconhecido por não ter feito a reforma agrária. Você diria que essa jornada, ela se distingue das lutas anteriores e em quê? Na nossa formação teórica do MST, nós usamos dois exemplos. As oportunidades históricas que a sociedade brasileira perdeu de corrigir a questão agrária. Primeiro foi na saída da escravidão. Todos os países que saíram da escravidão fizeram reforma agrária. Sim, ou seja, claro, garantiram acesso à terra aos seus ex-escravos. Sendo o primeiro deles o Haiti, em 1804, e depois os Estados Unidos. Claro. A segunda oportunidade que nós perdemos aqui no Brasil foi em 64. Quando veio a primeira crise do capitalismo industrial, e o Celso Furtado disse para o João Goulart, a saída para a crise do capitalismo industrial é a reforma agrária, porque geraria um enorme mercado interno para desenvolver a indústria. Mas a resposta que a burguesia industrial de São Paulo deu com a marcha Deus, Propriedade e Família foi o golpe. E nós perdemos a segunda oportunidade de fazer a reforma agrária. Deixa eu te fazer uma pergunta que, na verdade, tem dois desdobramentos. Um, acesso à terra, e outra questão técnica. Porque o MST é muito criticado por quem não o conhece, mas eu acho que é uma oportunidade de a gente esclarecer, afinal, o que é verdade a respeito dessa questão da produtividade. Valeu a pena a briga pela terra? Valeu a pena do ponto de vista social e do ponto de vista técnico? Quais os reparos que você faria a esse processo todo? Bem, na primeira etapa da história do movimento, se a gente quiser, de 79 até 95, por aí, eu acho, a visão programática do MST era a nossa herança histórica, seja brasileira, das ligas camponesas, seja da visão zapatista, do Zapata mesmo, não dos atuais. Terra para quem nela trabalha. Zapatista da Revolução Emiliano Zapata. Sim. Né? Então, a palavra de ordem que o Emiliano Zapata difundiu em toda a luta camponesa da América Latina foi terra para quem nela trabalha. E isso não motivava para nós também. Aqui a CPT difundiu esse lema. Bom, então qual era o simplismo? Se eu tiver terra, eu vou progredir, vou criar minha família, tal. E nós, em 15 anos conquistando terra, conquistamos muita terra. Tá? Ou seja, é um capítulo virtuoso. É um capítulo virtuoso, inclusive o período que a gente esquece, um dos períodos que nós mais conquistamos terra como hectares foi no governo Sarney. Porque havia o ascenso do movimento de massa, ou seja, correlação de forças, não é vontade nem lei. Era um processo de estampar, né? Desde a ditadura não assim estampou, né? Como aqui na cidade, né? Houve muitas ocupações urbanas, assim como o movimento sindical conquistou muitos direitos naquele período. Não é mérito do governo de plantão. Sim, seja quem for ele. Ativo, né? É um movimento da sociedade. Pressionando. Bom, aí nós se damos conta, só terra tu não sai da pobreza. Aí serviu os ensinamentos do Celso Furtado. Tem que combinar com a agroindústria. Portanto, você só vai agregar valor ao teu trabalho se você passar por um processo de agroindústria. Porque se você vender o leite in natura para a Nestlé, quem vai ganhar é a Nestlé. Se os meus parentes lá continuarem vendendo só a uva in natura, quem vai ganhar é a cantina. Não? E a única forma de o camponês ter acesso a esse valor agregado é se ele participar do processo de agroindústria. E a única maneira do camponês organizar uma agroindústria é na forma cooperativa. Como é que vai botar uma indústria particular com 10 hectares? É inviável. Né? Bom, aí nós aprendemos... Ou seja, ou é propriedade comum ou não tem. Ou não tem. Então aí nós aprendemos, temos que instalar agroindústria. Claro. Ou seja, o lote pode ser individual. O lote pode ser individual. Mas a valorização da produção... E com a agroindústria nós aprendemos outra coisa também, aí não foi com o Celso, foi com a vida. A agroindústria é a única forma de você garantir trabalho para o jovem. E ele ficar lá. E ter renda.
Porque o jovem... Ele sai, né? Senão ele sai. Filho de camponês com 17 anos, como foi o meu caso. O cara quer estudar. Já foi para Porto Alegre. Sim, se não volta mais. Entendeu? Então, a maneira dele ficar lá é ele fazer uma profissão colada com a vida da sua comunidade. Bom, então se nós temos uma cooperativa de leite, o cara pode virar veterinário, pode virar agrônomo, pode ser bioquímico, pode ser motorista do caminhão, até que busca o leite. Mas é outra profissão, né? Sim, já está ascendendo. E agrega valor. E no final tu divide a sorte. Diversificando. Diversifica. Né? Bom, aí nós passamos 10 anos trabalhando com a agroindústria. Agora, isso exige crédito. Exige crédito. Aí nós temos uma luta grande. Aí quem nos ajudou? Carlos Lessa, né? Faço questão de homenageá-lo, porque também foi pioneiro nessa ideia. O Carlos Lessa, como diretor do BNDES... Já no governo Lula? Não, antes. Ah, como diretor, não como presidente. Quando diretor do BNDES, ele era diretor social do BNDES, acho que era governo, nem me lembro se era o Sarney, o Collor, sei lá quem. O Lessa, como era keynesiano da corrente do Celso Furtado, Sim. quem era amigo... E eu conheci ele por outras razões, não me lembro. Ele disse, João Pedro, nós temos que montar um crédito especial para a reforma agrária, para desenvolver a agroindústria. E aí nasceu o Procera. Nasceu nessa época. Por autoria do senhor Carlos Lessa, lá no BNDES. Então aí nós começamos a acessar um crédito diferenciado, destinado aos assentamentos de reforma agrária. Não existia, porque o assentado ia lá no Banco do Brasil, era tratado igual o fazendeiro. Entra na fila aí. E o gerente vai dar bola para o fazendeiro em 2000 e todo o problema de regularização fundiária, de escritura, de... merda. Bom, então o crédito tradicional é inacessível para as pessoas pobres. Aí avançamos em várias agroindústrias, sobretudo no leite, que é a mais comum e a mais fácil, né? Sim. Que também as escalas são... Né? Menores. E depois, digamos, já nos últimos 10 anos do movimento, aí nós se damos conta que, além da agroindústria, nós tínhamos que incorporar um outro componente para garantir produtividade com qualidade, que foi a agroecologia. Então, de 10 anos para cá, nós fizemos um movimento de adotar a agroecologia como matriz tecnológica. E é mais do que uma matriz tecnológica, é uma nova relação de você com a natureza. Claro. De você produzir em equilíbrio com a natureza e não agredi-la como faz o agronegócio. E essa foi a disputa que nasceu nos últimos 10 anos. Né? Bom, daí, no teu tempo de ministro, você lembra disso, nós construímos os cursos alternativos para formar agrônomos de origem camponesa, porque nós ia lá na Exalc, quem que entende agroecologia? Tinha 2 professores, o Adilson Pascoal e o Paulo Kageyama, e tudo o resto agronegócio, entendeu? Faltava agrônomo com conhecimento de agroecologia. Alguns perdidos por aí, como Lazzarini, né? Enfrentando o mundo igual Quixote. Então nós tivemos que formar uma nova geração de agrônomos com essa visão da agroecologia. E formamos daí já no governo Lula para cá. Né? Ou seja, nós estamos falando de terra, nós estamos falando de crédito e nós estamos falando de educação. E de educação. Ou seja, a reforma agrária sem esse tripé, ela não se concretiza. Não se concretiza. E isso vem acontecendo por etapas, ou vinha acontecendo por etapas. Por etapas. Porque dependia mais da tua experiência na prática, porque a esquerda foi muito pobre de elaboração teórica de um programa de reforma agrária. Os mais radicais... Foi praticamente uma construção do próprio movimento, né? Ou, na tradição do velho Partido Comunista, o Estado vai fazer. Coletiviza. A experiência da Rússia, da Alemanha Oriental. Então, não havia elaboração teórica na esquerda para os desafios da atualidade. E isso nós fomos construindo, digamos, meio com a prática. E no último congresso, então, de 2014, 2014, ontem, do MST, é que, então, nós consolidamos essa elaboração teórica no que nós chamamos de Programa de Reforma Agrária Popular. Parece uma palavra simples. Não, agora a reforma agrária não é mais camponesa. Agora a reforma agrária tem que interessar todo o povo brasileiro. Inclusive o consumidor. Né? Todos! Que tem comida saudável na mesa. Todo o povo brasileiro. Então, e onde é que está o interesse do povo? A comida saudável, a proteção. Quem é que vai proteger as águas? Se não é o camponês. Vai deixar. Por que faltou água um tempo aqui na cidade de São Paulo? Eu nem sei se era no teu tempo de prefeito. Não, Porque secou as nascentes.
que abasteciam Cantareira e os açudes lá em cima. Né? E por que secou as nascentes? Porque encheram de eucalipto. Na nascente, acabou. Suga tudo. Né? Suga tudo. Então, ia na televisão os administradores da água dizer, não choveu. Não é a chuva que garante água potável. Que eucalipto bebe... Nossa, 70 litros por dia por árvore. Bebe mesmo. Bebe mesmo. Então, um papel dos camponeses atualmente, ou de uma reforma agrária popular, é proteger a água para todo mundo. Se não é eles que protegem, né? Que é o caso aqui agora da Amazônia e assim por diante. Então, o nosso papel, trabalho lá, não precisa mais migrar para te ter uma vida boa, levar a agroindústria, porque é a agroindústria que gera renda e te dá valor agregado, então tu pode ter uma casa boa, né? Levar a educação, mas aí na educação também, tu não pode dizer, não, só entra pela cota na USP. Quando é que o filho de camponês vai disputar a vaga na USP? Ele vai disputar com 10 mil? Não vai entrar. Então tem que criar cursos alternativos. E no caso do curso alternativo, não é para dar um privilégio para o cara que é camponês, é por uma razão objetiva, que tem que ser cursos na forma de alternância. Ou seja, claro. 3 meses na universidade e 3 meses em casa. Porque senão, se ele ficar 4 anos estudando na USP, ele não volta mais. Cria relações, uma namorada. A pedagogia da alternância é respeito ao ciclo da vida do aluno, né, do estudante. Exatamente. Né? Então, agroecologia, educação, agroindústria e o respeito à natureza. Esse é o programa de reforma agrária popular. Eu queria até aproveitar para te agradecer publicamente, já fiz isso várias vezes, mas eu tive a honra de, como ministro do governo Lula, ajudar a construir programas importantes. Né? Um deles, que diretamente relacionado com vocês, foi o da merenda escolar. Merenda escolar, que nós destinamos 30% do dinheiro da merenda, tinha que ser destinado à agricultura familiar, que impactava diretamente os camponeses produtores que iam ter destinação para a sua produção. Imagina quando eu cheguei em São Paulo, esse índice era de 2%, porque o prefeito alegava, o meu antecessor alegava que não tinha disponibilidade de produtos para uma cidade do tamanho de São Paulo. Eu deixei a prefeitura com 26%, ainda aquém dos 30% estabelecidos em lei federal, mas porque nós partimos de 2%, que se dizia inviável. Outro programa importante foi a Fronteira Sul. Vocês ajudaram a criar a Universidade Federal da Fronteira Sul, que pega 3 estados produtores de alimentos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no extremo oeste desses estados, que é a fronteira agrícola, e que também tem cursos destinados à produção. Você notou o impacto essas ações impactaram a vida do camponês? Nossa, foram fundamentais. Inclusive, às vezes, brincando com o Lula, que o Lula, não sei se é mal assessorado ou quê, vive querendo comparar os números de reforma agrária dele com outros governos. Esquece isso. Isso é importante você falar. A reforma agrária não é estatística. Não é saber quantos hectares eu distribuí. Mas ele gosta de dizer ele foi quem mais distribuiu. Não é verdade. Primeiro, não é verdade. Do ponto de vista de volume, foi o Sarney. Segundo, que na estatística ela mistura com o projeto de colonização. O que é o projeto de colonização? É distribuir terra pública na Amazônia. Entendeu? Mas isso não é reforma agrária. Que o Lula não fez, né? Fez também. Distribuiu terra na Amazônia? Muita. Naquele programa de legalização, de regularização. Regularização fundiária. Então, isso entra na estatística. Entra na estatística. Então, o Poceiro está há 40 anos lá na Amazônia, agora recebe o título do INCRA. Devia ter uma... Tem que separar. Tem que separar uma coisa da outra. Porque a regularização fundiária outra coisa. Outra coisa, a regularização fundiária em terras públicas, que é necessária. Sim, lógico. E justa, não é... Que se faz na cidade também. Faz na cidade também. Ela não é reforma agrária, porque não afeta nenhum latifúndio. Então ela não desconcentra a propriedade. Perfeito. Ela só faz uma justiça social. Não enfrenta a improdutividade da terra. Não enfrenta nada. Né? Bom, então não dá para comparar número, porque isso é uma falácia. Agora... A dimensão qualitativa se escapa, né? Se escapa. Tu não sente isso que você diz. Que impacto teve? Então, o que foi mais importante da política do governo Lula, da qual você participou? Os programas do PENAI, que você disse. Alimentação escolar. Isso é uma grande revolução. Tu garantir que as crianças tenham comida saudável da sua região, você não imagina o impacto. Bom, de arroz que nós compramos... Eu fui em escola no Piauí, dentro de um assentamento
que antes do PENAI, a diretora da escola, com a simplicidade dela, fazia um edital, uma pesquisa e comprava bolacha aqui de Americana, da Balduco. Você consegue imaginar uma bolacha de péssima qualidade, super industrializada, de Americana, vai para o interior, Pio Nono, no Piauí? Não tem sentido. Aí com o PENAI, o que ela começou a comprar? Frutas, que era o que a criançada gostava, tapioca, para comer uma tapioca na merenda, porra. Claro. Entendeu? Isso é uma revolução na saúde das crianças. Não, e gostar e não gostar também tem uma dimensão social de claro, gostar. a culinária. Se você dá porcaria para criança, ela vai gostar de porcaria. Né? Aí, se você dá comida saudável... As merendeiras sabem fazer o quê? Bolacha? As merendeiras sabem a vida delas lá na comunidade. Então, foi uma pequena revolução. E agora, inclusive, eu vim de Brasília ontem, que estava conversando lá no consórcio do Nordeste, para estimular os governadores a, nas escolas estaduais, ampliar para 100%. Porque eles têm o poder, né? Induz o diretor, ó. É 100%, não só 30%. Da região, porque isso dinamiza a economia regional, né? Tem que comprar na tua região. Bom, segundo programa importante, PAA. Aí é para todos... Programa de Aquisição de Alimentos. Programa de Aquisição de Alimentos, que era operado pela Conab e pelo banco. O agricultor fazia um contrato com a Conab, tudo que você produzir de alimentos saudáveis, entregue em tal hospital. Ele se esforçava, produzia, entregava no hospital, o diretor do hospital assinava a nota do produtor que ele entregava, ele ia com essa nota no correio ou na Caixa Econômica e recebia o dinheiro. Tem coisa melhor? Isso sem burocracia. Sem burocracia, sem nada. E a Conab chegou a comprar no governo Lula. Às vezes é melhor que crédito, né? É isso que ia chegar. 367 tipos de alimentos diferentes. Pergunta aqui em São Paulo, qual é a cesta básica na periferia aí? Tu te escapa daqui. Óleo de soja, feijão, arroz e massa. Bom, no Brasil eram vendidos 367 tipos de alimentos que iam na mesa de alguém. Entendeu? A amplitude do programa. E a outra coisa, tirou a forca do banco. Camponês tem medo de banco porque sabe que o banco é sacana. O banco vive de renda e vai foder com ele. Desculpe a expressão, mas é assim que o povo diz. Então, o PA tirou os camponeses mais pobres, menos integrados no mercado, do crédito. Ah, mas isso é problema. Não, o PA é a solução para eles. Porque se ele entrar para o Banco do Brasil, está fudido. Bom, então, o Pronaf, que a turma fica elogiando, eu não gosto do Pronaf. Porque o Pronaf, na verdade, ele é um crédito necessário, mas ele não é um programa social. Diferente do PA. O Pronaf, ele só gera crédito para aquele camponês que já está integrado com a indústria. Então, quem gosta do Pronaf? A Souza Cruz, que pega o Pronaf e financia o fumo. A integrado do leite, o integrado do frango. Ou seja, o cara já está integrado, então o crédito serve, inclusive, para financiar o capital de giro da empresa. Porque da multinacional. Da multinacional, que daí adianta o adubo para o cara, adianta a semente, adianta laranja, o pinto, fumo, tudo. Cana. E bota na conta do agricultor. E o alimento, o Pronaf não chega no alimento. Pode chegar, tipo soja ou milho, mas já reduzido. Entendeu? Então, PENAI... Mas muito voltado para o mercado externo também. Muito mercado para o mercado externo, mas sobretudo para a indústria. Quem ganha... Por isso que 80% do Pronaf é região sul. Não chega no Nordeste. São Paulo para baixo, incluindo São Paulo, dá 80%. Já o PA deve... Já o PA é nacional. Então, no futuro, quando nós tiver de novo um outro governo progressista, nós temos que transformar a Conab numa grande empresa estatal de alimentos saudáveis, né, para justamente ser a retaguarda. E o quarto programa que foi muito potencializado, embora nós tenha conquistado ainda no Fernando Henrique, foi o Pronera. Por causa que o Pronera cria a possibilidade de alternância. Ontem eu estava lendo um relatório. Pronera, só para que as pessoas saibam, né, é um programa de educação voltado para o campo. Para o campo. Então, filho de camponês tem acesso ao ensino médio, que é o EJA. Mas é específico. Específico. Né? Respeita uma série de características próprias da educação no campo. Com alternância. Alternância. Aí os inimigos, aí os que não querem democratizar a educação, dizem, não, mas isso é um privilégio, porque o cara entra na faculdade sem fazer vestibular. Quero te dar um depoimento aqui.
Um dos últimos cursos que foi feito ainda no Pronera, porque agora fecharam o Pronera, foi curso de Direito na Universidade Federal de Goiás. 60 vagas. Sabe quantos filhos de camponeses se inscreveram para 60 vagas? 920. E tiveram que fazer vestibular entre eles. Entendeu? Então, note também a demanda que havia reprimida. Ou seja, tu pode montar, só em Goiás, 900, tem 900 filhos de camponeses que querem fazer direito, nessa forma de alternância. Então, e havia vestibular, ou seja, há critérios de seleção entre as pessoas, entre os candidatos. Então, esses 4 programas impactaram muito. E, claro, mais pontualmente, já que você citou, honra ao mérito por todo o teu empenho pessoal, foi o caso da Universidade Federal Fronteira Sul, porque ela é inédita, que é uma universidade organizada numa região que não tinha universidade, né? E ela é vocacionada para o meio rural. Né? E é inédita também porque as comunidades participaram com a seleção dos cursos. E no teu tempo do MEC aceitaram. Claro. Porque hoje em dia o reitor ou o conselho universitário se acha. Né? Não, que só para esclarecer que os debates foram muito acalorados dentro do MEC. Ou seja, a gente recebia o movimento social e discutia tecnicamente as propostas e, obviamente, que um lado tinha que convencer o outro. Mas não se sabia quem ia ser convencido, porque o governo não impunha e o movimento social tinha abertura suficiente para defender suas propostas sem nenhum tipo de constrangimento. Então saíram grandes decisões dessa interação democrática, que é cada um na sua, com sua autonomia, mas em proveito das comunidades. E as decisões que se implementaram lá na Universidade Federal Fronteira Sul, eu acho que elas representam um acúmulo para o futuro. Por essas razões que eu disse aí, também de ter incorporado a comunidade no Conselho Universitário. Não sei qual é o percentual, se é 20%, 30%, dos movimentos e organizações da sociedade participam do Conselho Universitário, que é uma novidade, né? E o resultado do impacto que tu pedia, 90% dos estudantes da Fronteira Sul são estudantes oriundos do ensino público. Sim. Então, tá na cara, esse estudante que mora lá em Laranjeiras do Sul, a família dele pobre. Quando que ele ia estudar em Curitiba, na Federal do Paraná? Nunca! Eu queria, portanto, que você discutisse esses 3 temas com tranquilidade. Essa questão da modernidade do agronegócio, como você vê a agricultura familiar diante dessa ideologia que é vendida no sentido de imaginar que não vale a pena discutir os pobres e o pequeno camponês, muitas vezes perdendo a dimensão do que você efetivamente está comendo, porque o que vai para a mesa do trabalhador é o que é produzido pelo campesinato brasileiro. E essa discussão, essa terceira discussão, final, é conciliável, não é conciliável? Em que termos é possível se pensar uma modernização social da economia agrária no Brasil? Ou seja, nós queremos melhorar a vida das pessoas, nós queremos mais igualdade, nós queremos mais saúde na mesa, nós queremos sustentabilidade. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise ecológica, inclusive. Como é que você situa essas 3 questões? Muito bem. Na realidade agrícola do Brasil hoje, nós temos 3 modelos se enfrentando todo o tempo. Não por vontade de governo, de alguém que planejou. A realidade é essa. A realidade é essa. Primeira realidade, o latifúndio especulativo. Exemplo, seu Daniel Dantas, com dinheiro americano, comprou 600 mil hectares no sul do Pará. Para quê? Especulação. Segundo exemplo, olha a modernidade. Li ontem. Está produzindo, não está produzindo? Porra nenhuma, gado. Pecuária extensiva. Ocupação. Uma cabeça de gado cada 3 hectares. Para dizer que está produzindo. Porque o objetivo dele qual é? É especular com a terra. Daqui a 10 anos ele vai vender por o dobro. Ele é banqueiro, mora no Rio, nunca foi lá. Entendeu? Esse é o padrão. Mas o cara é moderno, né? O governo Cabral era sócio dele. Daniel Dantas, quem que fala mal do Daniel Dantas? Só o meu amigo Dimino Carta. Porque sabe da sua catrua. Mas vou dar outro exemplo. Universidade de Harvard tem um fundo de investimento para ganhar dinheiro para a universidade e os seus cursos lá. Ela investiu esse dinheiro no passado, comprou 300 mil hectares no oeste da Bahia e no sul do Piauí. Para que a Universidade de Harvard? Não é a modernosa aí? Especulação. Está lá a terra dela,
Agora, entrou em crise, ela quer vender. Bom, esse é o modelo, especular com o bem da natureza, que nós devemos ser frontalmente contrários e tem que desapropriar tudo, porque isso é especulação, rentismo feudal. Bom, Pior, né? pior. Segundo, e olha os modernos que estão por trás, né? Universidade de Harvard, Daniel Dantas, banqueiro, né? Famoso, novo rico. Eike Batista estava nessa, comprou um monte de terra. Em vários estados feudais, se você não produzisse a terra, você perdia a terra para o rei. É mais ou menos isso. E aqui não se perde, né? É. Você especula e fica com Segundo modelo, é o modelo do capital moderno, ou mais que moderno, o capital atual, que é dominado pelo capital financeiro e pelas corporações internacionais. Esse capital internacional veio ao Brasil da década de 90 para cá e implantou um novo modelo de produção agrícola que se chama agronegócio. Então, o agronegócio é um modelo. O modelo é baseado em quê? Grandes extensões de terra, monocultivo, então quem produz cana é só cana, só algodão ou só gado. E baseado em alta mecanização, e eles substituem a mão de obra com agrotóxico. Então, é uma plantation moderna, quer chamar de moderna? Sem mão de obra. Sem mão de obra. Então, a crítica grande que nós fizemos, eles querem fazer uma agricultura sem agricultor? Isso é uma afronta anticivilizatória, porque como é que o conhecimento vai passando de geração em geração? Pelo agricultor, não pela universidade, pelo agricultor. Quando você fala que o agrotóxico substitui a mão de obra, descreve o processo para que as pessoas possam... Porque uma máquina pode substituir mão de obra. Lá, como você tem um monocultivo da soja, bom, vai nascer ervas daninhas. Você pode contratar trabalhadores para capinar, ou pode botar o veneno da Bayer, da BASF. O cara não quer contratar mão de obra, então bota o veneno. Entendeu? Bom, então ele substitui a mão de obra nisso, porque o cara não quer ter vínculo trabalhista, o cara não quer gente por perto. Não quer gente por perto. E tu anda no Mato Grosso, 500 quilômetros não vê uma casa, nesse modelo. Então, qual é a perversidade do modelo? Ele produz? Claro que produz. Mas a que custo? De desemprego e de agressão à natureza. Porque o agronegócio não consegue produzir sem veneno. E o veneno, por ser de origem química, ele não se dissolve na natureza. Mesmo quando ele vai no lençol freático, na água, segue. E quando ele sobe, ele vai para a nuvem e depois vem na chuva aqui de São Paulo. As chuvas de São Paulo que vêm da Amazônia, vêm com agrotóxico junto. Você com o teu guarda-chuva está respingando agrotóxico junto. O leite materno das mães que tomam água no Mato Grosso do Sul tem agrotóxico dentro do leite materno. Cada água que estão bebendo, por causa da água, do alimento, vai junto. Ou seja, o agrotóxico não se dissolve, ele permanece. E todos os cientistas da área de saúde dizem, se você se alimenta permanentemente com um alimento contaminado com agrotóxico, tu não sente gosto, tu não percebe, mas o teu organismo vai acumulando, porque tu não bota ele para fora. E ao acumular, ele vai quebrando as células e vira tumor, vira câncer. Não? Por isso que o câncer já está afetando pessoas jovens. Não é por degeneração natural das células como era antigamente, é pelo efeito do agrotóxico. Pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, lá do Rio de Janeiro. Ou seja, ciência. Ciência. E lá da Fiocruz, essa do leite materno é da Fiocruz, que eu e tu fomos juntos ano passado. Sim. Lembra? Lembro, lógico. Pesquisadores da Fiocruz, Dr. Valderlei Pignatti. Né, e das maiores instituições científicas do mundo. Né? Bom, eles, inclusive, fizeram uma pesquisa esse ano, a Fiocruz, detectando 67% dos municípios que têm água encanada potável na tua casa tem contaminação de glifosato. Na água que vem na tua torneira. Então, olha a gravidade. Bom, terceiro modelo. Terceiro modelo é dessa agricultura que tem vários apelidos. Agricultura familiar, reforma agrária popular, agroecológica. Mas ela se baseia naquela perspectiva que eu disse antes. Produzir sem veneno, garantir mão de obra, garantir que o jovem fique lá e desenvolver a indústria. Senhores da Fiesp, criem vergonha, vocês são um bando de ignorantes. Eu tive lá uns 8 anos atrás que me convidaram para um debate, eu disse para eles na cara, vocês têm vergonha, vocês deviam apoiar a reforma agrária. Que a reforma agrária, ela criaria o maior mercado interno possível
para a indústria brasileira. Mas eles são ignorantes, o que eu vou fazer? Né? Bom, então esses 3 modelos se enfrentam no Brasil. É óbvio que eles são incompatíveis. Bom, mesmo no governo Lula, nós tínhamos esse debate lá com o MDA, que também tinha muita gente ignorante, porque vinham da cidade, não conheciam, não estudavam, só estavam lá por emprego. E nós batíamos neles. Mesmo sendo petistas, mas cometiam erros. Eles diziam, não, pode conviver o agronegócio e a agricultura familiar. Não é um problema de convivência. Nós, inclusive, não temos problema com a grande propriedade. Eu vou repetir, porque parece um... Nós não temos problemas com a grande propriedade. Na nossa proposta de reforma agrária, construída com o saudoso José Gomes da Silva, na proposta do Lula de 89, nós botamos abaixo de 1.500 hectares é intocável. E ninguém nesse país pode dizer que com 1.500 hectares não fica rico. O que está por trás disso? Você tem 1.500 hectares, ótimo, produza, mas respeite a natureza, dê emprego e não bote veneno. Então é um problema de modelo, não de tamanho de propriedade. Então, o confronto não é pequena propriedade com a grande propriedade. O confronto é paradigma para a agricultura. Como é que você quer fazer uma agricultura de futuro? E aí eu contesto. O que é moderno entre esses 3 modelos? É o banqueiro que tem terra? É o cara que só bota veneno? Ou é aquele que está produzindo alimento saudável para o nosso povo, dá emprego, enche o meio rural? O moderno é esse aqui. É o do futuro. Esses 2 vão ser derrotados. Assim como a Plantation foi derrotada, que produzia muito. As lavouras de Plantation do Brasil, de algodão, de cana e de café, eram as mais produtivas do mundo. E nós abastecíamos o mercado mundial. O Brasil exportava 82% de tudo que produzia no século XIX. E aí, foi para quem? Da mesma forma, o agrotóxico, o agronegócio agora. Nós temos pesquisa científica, que agora eu não lembro os autores, mas no caso da soja, se tu pegar, digamos, a cadeia produtiva da soja, o dono da terra fica com 10%. Se ele arrendasse, ele ganharia mais. Ele fica com 10%. 67% do valor produzido da soja vai para as multinacionais, que vendem para ele o adubo químico, que vem lá da Ucrânia, que vende para ele... E que manda os dividendos para fora. E manda os dividendos para fora. Então, quem está ganhando com o agronegócio não é o povo brasileiro, nem é a burguesia, nem é o fazendeiro. Quem ganha com o agronegócio são multinacionais. Eu tenho visto estudos que mostram que entre o que a gente importa hoje de máquinas, equipamentos e agrotóxicos e o valor agregado em função da terra nacional, esse espaço está diminuindo muito. Claro. Nós importamos 20 milhões de toneladas. 20 milhões de toneladas por ano de insumos agrícolas. Nós dizemos brincando, se furar um pneu de um navio, ou se der uma ventania fora do comum no Atlântico, o agronegócio não consegue produzir, porque todos os insumos dele são importados. A única fábrica que nós tínhamos de potássio, que é a partir do petróleo, aqui no Paraná, e de ureia, o governo acaba de fechar e botou para a rua 700 operários. Sim. Que foi o estopim para a greve. Então, a única fábrica de ureia nossa. Fecharam. Então, toda a ureia do Brasil vem de outros países. Stedley, eu queria encerrar com... Infelizmente, eu ficaria aqui mais 2 horas com você fácil. O que aconteceu a partir da vitória do Bolsonaro? Esse mundo que você está descrevendo... Porque tudo que eu leio nos jornais é o Ministério da Agricultura barbarizando com a questão dos agrotóxicos, o Ministério do Meio Ambiente barbarizando com a questão da ocupação da terra, grilagem, invasão de reserva indígena, mineradoras em áreas proibidas, enfim. Qual a percepção de quem está no campo, de quem está... A percepção de quem lê jornal é essa. O que você nos conta de quem está no dia a dia da população do campo? Tomemos o exemplo dos 3 modelos. Sim. Todas aquelas políticas de fortalecer do terceiro modelo que nós que para você é o mais moderno. Que é o mais moderno, essas acabaram. Não tem mais PA, praticamente a Conab virou um tapera velha, não tem mais PENAE,
reduziram a verba, agora querem acabar com o Fundeb, que é a tua área, que tu sabe melhor que eu. Acabaram com o Pronera. Então, todas as políticas públicas que fortaleceriam o terceiro aqui moderno, acabaram. Então, isso já é grave. Isso já vai aumentar o êxodo. Essa turma aqui do latifúndio especulativo, que é a velha UDR, do sujeito aqui de prisão prudente, pegou o INCRA. Eles que controlam o INCRA. E o que eles estão fazendo com o INCRA? Pegaram o INCRA para justamente tomar de assalto as terras públicas da Amazônia para essa visão especulativa. Né? Ou seja, privatizar. Privatizar. No pior assalto modelo às possível. terras públicas. Para especulação. Para especulação. Para especulação. Bom, destinar a terra pública para especulação. Para especulação. Então, a UDR tomou conta. Ao ponto que o primeiro presidente da INCRA, nomeado pelo capitão, era um general, o cara, diante dessa barbárie, disse, estou fora. Não bota meu CPF, como nós dizemos. E o cara pediu demissão, não foi demitido. O cara pediu demissão e entregou para o UDR. E a dona Tereza, no Ministério da Agricultura, está fazendo todas as políticas do mundo para favorecer o agronegócio, ou seja, para azeitar o caminho do capital no campo. Então, vão liberar a venda de terra para estrangeiro, 600 tipos novos de agrotóxicos foram liberados, liberar a exploração mineral em área indígena, em área pública, em reserva. Então, eles estão tomando conta. Agora, eu acho que para a turma também não ficar assustada em casa, isso tem contradição. Eles podem, do ponto de vista legal, legitimar essa exploração capitalista. Mas a natureza se vinga. E a natureza está do nosso lado. E, por mais que o agronegócio seja o grande exportador de soja, algodão, são só 5 produtos. Algodão, cana, que é o etanol e o açúcar, o café e a soja. E a carne é pecuária extensiva. Então, isso é um modelo que não tem futuro. Isso aí vai... Olha aí, se a China resolver por algum motivo não comprar mais a nossa soja, quebrou. Comprar dos americanos. Comprar dos americanos. Ou se a China resolver... Como já está fazendo, inclusive. Ou se os exportadores de ureia não querem mais exportar ureia para nós. Acabou. Então, a fragilidade desse modelo é evidente, porque é um modelo antinatureza. E a agricultura é a simbiose de fatores da natureza. Sol, água e terra. E homem, né? E a mão de obra que vai produzir. Então, não se assustem, esse governo vai passar rápido e nós vamos voltar com muito mais força com a agricultura para produzir alimentos, com a agroecologia e fortalecendo quem vive da agricultura. Prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado pela oportunidade de comentar esses temas da agricultura e espero que a turma de casa possa aproveitar. Maravilha. Eu conversei essa noite com um ativista do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley. Na próxima semana, sempre às 20 horas, aqui na OTV, nas redes sociais, teremos um novo entrevistado. Boa noite.